Olá, esse vídeo se trata do trabalho final da matéria de metodologia do atletismo da Universidade de Brasília, do primeiro semestre de 2018, e a prova escolhida foi o salto em distância. O salto em distância ele tem registro desde a Grécia Antiga, e na era moderna ele começou na Olimpíada de Atenas em 1896 para homens, e no feminino ele só foi começar em 1948 na Olimpíada de Londres. Essa prova teve como seus primeiros campeões olímpicos o americano Ellery Clark e a húngara Olga Giamatti. Como os atuais recordistas mundiais, nós temos no masculino o norte-americano Mike Powell, que em 1991 saltou 8,95 metros, e no feminino nós temos a soviética Galina Krychakova, que saltou 7,52 em 1988. Os recordistas brasileiros dessa prova são Douglas de Souza, saltando 8,40 em 1995, e Malren Maj, saltando 7,26 em 1999. O salto em distância é o único evento de salto praticado no pentatlo na Grécia Antiga. Ele era realizado com um atleta segurando pesos de 1 a 4 kg nas mãos, e isso era feito pois acreditava-se que o atleta realizando a corrida com os pesos nas mãos e soltando eles antes de realizar o salto, criaria um certo impulso que faria com que o atleta pudesse aumentar a distância saltada. Como já foi dito anteriormente, a prova do salto em distância ela teve início para o masculino na Olimpíada de Atenas em 1896 e para o feminino na Olimpíada de Londres em 1948. Uma curiosidade sobre essa prova é que entre as Olimpíadas de Paris 1900 e Estocolmo 1912 existiu a variação da prova sem a corrida, onde o atleta ele tinha que realizar o salto completamente parado, utilizando apenas a impulsão dos braços e do corpo para poder saltar a maior distância possível. O salto ele é realizado a partir de uma corrida de aproximação, realizado numa pista marcada no chão, e esse salto pode ser realizado até no máximo no limite da tábua de impulsão. Caso o atleta pise além do limite da tábua de impulsão, o salto é invalidado, e o limite da tábua de impulsão ele é marcado geralmente por uma fita vermelha, o que pode ajudar os árbitros. Após o atleta ter realizado o salto e caído na caixa de areia, a distância é medida a partir do limite do final da tábua de impulsão até a marca mais próxima desse limite que o atleta deixou na caixa de areia. Outro motivo de invalidação do salto é caso o atleta realize um salto mortal. Essa proibição ela aconteceu depois de muitos atletas da ginástica começarem a utilizar essa técnica do salto mortal para poder ganhar distância. Mas como muitos atletas estavam se machucando, foi proibido que essa técnica possa ser realizada, e então o salto seria queimado caso o atleta realize um salto mortal. Em provas em que o atleta realiza o salto com o vento a favor acima de 2 metros por segundo, a marca obtida no salto ela não pode ser contabilizada, ela não vale para contagem de recordes e para quebra de recordes. O movimento do salto é dividido em 4 partes: a corrida, o salto, o voo e a aterrissagem. A corrida, que é onde o atleta acelera pela pista tentando alcançar a máxima velocidade até a região do salto. Salto, que é onde o atleta se impulsiona com um pé e com os braços para cima para alcançar a maior altura e distância. O voo, que é a fase aérea do movimento, e ele geralmente é realizado de 2 maneiras, ou da maneira carpada ou da maneira da pedalada. E a aterrissagem, onde o atleta bota as pernas e os braços à frente para poder alcançar a maior distância possível. Para ajudar na técnica da corrida, nós temos 2 educativos de skipping que vão fazer com que o atleta mantenha o quadril ereto, que deixa a passada mais alta, que o atleta inicie o contato com o solo com o calcanhar,
fazendo com que a sua corrida seja de maneira correta. Um educativo que pode ajudar na técnica do salto é o educativo do pulo sobre a barreira, fazendo com que o atleta faça o seu salto de maneira horizontal e vertical, não apenas de maneira horizontal, fazendo com que o seu salto seja o mais distante possível. Um educativo para ajudar nas técnicas de voo e aterrissagem é o educativo da corda, que o atleta ele corre com a corda nas costas, segurando uma corda nas costas, e quando ele realiza o salto durante o voo, ele passa a corda por cima da cabeça, realizando o movimento de carpar, fazendo com que ele estique as pernas e os braços para frente e caia primeiro com o tornozelo na caixa de areia, aumentando sua distância de salto. Um dos principais erros na prova é quando o atleta aumenta a frequência da passada e diminui a amplitude da passada, fazendo com que ele perca a qualidade no salto. Para poder corrigir esse erro, o atleta deve medir melhor o início da sua corrida, para poder terminar sempre com o pé de impulso, e também medir melhor as suas três últimas passadas, para poder não ficar diminuindo a frequência e a amplitude dos passos. Outro erro comum é que durante a fase do voo, o atleta não carpe e acabe caindo em pé na caixa de areia, fazendo com que ele perca distância no salto. Para corrigir esse erro, pode ser utilizado o educativo em que o atleta corre com a corda. Outro erro comum é o atleta usar apenas impulsão horizontal e acabar não ganhando altura no salto, fazendo com que o salto fique muito perto do chão, diminuindo sua distância. Para corrigir esse erro, nós podemos utilizar o educativo em que o atleta salta sobre a barreira para ganhar altura no salto. Outro erro muito comum é, na aterrissagem, o atleta colocar sua mão atrás do corpo, fazendo com que diminua sua marca. Para corrigir esse erro, nós podemos utilizar o educativo da corda e também pode enfatizar o atleta que ele deve realizar o salto carpando e evitar botar as mãos atrás do corpo. Outro erro muito comum durante a prova é que o atleta corra na ponta do pé, fazendo com que ele perca impulsão na hora de realizar o salto. Para corrigir esse erro, nós podemos utilizar os educativos dos skips e enfatizando que o atleta deve utilizar o calcanhar primeiro no contato com o solo ao realizar os skips.